Amanhã nós teremos o Paulo Poli, falando de natação de bebê e infantil. Na quarta-feira de manhã nós teremos a Norma Jacobi e de tarde nós vamos ter mais a Cláudia Melling. Na quinta-feira a gente vai ter a Aline Miranda falando sobre neurociência. Sexta-feira a gente tem uma segunda rodada com a Rossana e sábado a gente tem André Trindade com a gente. Então hoje nós vamos nos dedicar à psicomotricidade, mas a psicomotricidade aquática. Então eu já vou aqui entrar em contato com a Josiane, tá? Para ela e ela vai entrar logo para bater aquele papo com a gente. Olá! Oi! Bom dia! Bom dia! Nossa live já está bombando. E, Jô, eu te chamo de Jô, né? Josiane, muito obrigada pelo convite. Jô, não tem problema, não. Tá, muito obrigada pelo convite. Pessoal, vai dando um ok sobre o som. Tá tudo ok aí, gente? Isso. E nós vamos bater um papo hoje, né, Josiane, sobre algo que faz parte do seu propósito de vida, da sua missão, que é a psicomotricidade aquática, né? Então, a primeira pergunta que eu vou te fazer é: o que é psicomotricidade aquática? Então, eu acho que para eu explicar, talvez a gente tenha que entender um pouco e contextualizar o que na realidade, para chegar a esse conceito, esse foi um conceito que acabou sendo construído ao longo da minha trajetória como construção e à medida que eu fui conhecendo a psicomotricidade, né? Eu sou a 23ª titulada no Brasil pela Associação Brasileira de Psicomotricidade e a psicomotricidade entra na minha vida no momento em que a educação física ainda não era reconhecida. Eu já era formada, eu trabalhava fazia parte da diretoria do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, na Regional do Paraná, e lutava muito justamente pelo reconhecimento da profissão. E a psicomotricidade, e eu muito incomodada, porque a gente via o reconhecimento do trabalho que a gente fazia, mas buscava, sobretudo dentro do desenvolvimento infantil, o profissional de educação física na época era muito tecnicista, né? Então eu tinha um viés muito mais voltado para o desenvolvimento, já trabalhava com a natação de bebês, né? Porque eu comecei isso em 1979 e a psicomotricidade acaba entrando na minha vida como sendo uma ciência que me abre algumas portas, né? No sentido de que eu encontro nela essa coerência. E, na realidade, como eu já estava na natação de bebês e eu já era coordenadora da Escola Amaral de Natação, ali no Célia Amaral, e que é um grande amigo e de onde eu devo toda aquela equipe que acreditou um pouco nesse meu jeito inquieto de ser, e eu sempre fui muito de fundamentar, eu fui encontrando essa correlação que podia ser feita dentro da piscina. E aí, só que eu sou uma pessoa muito estudiosa, sou uma pessoa muito fundamentada, eu não costumo fazer as coisas e sair divulgando, e sim o contrário, né? E à medida que eu fui, na realidade, me estruturando em relação ao trabalho, começaram vamos dizer, pessoas que eu acho que Deus vai colocando na vida da gente, pessoas, né? E ali, ó, a Rosinete fala, você era bem contestadora, inquieta mesmo. Sim, eu tinha uma inquietude de que não era só entrar na piscina e colocar uma pranchinha e turma 1 e batia a perninha, turma 2 e batia a perninha. Eu tinha muitos questionamentos porque eu pensava que era um tempo muito importante na vida dessas pessoas, a natação. Num tempo ainda que não se falava tanto disso, a não ser, a gente tinha escolas diferentes. E aí, à medida que eu fui fundamentando tudo isso, eu fui me encontrando com a psicomotricidade e acabei, a partir do conceito de psicomotricidade, fazendo vamos dizer, a conceituação disso. Só para você ter uma ideia, isso começou lá, vamos dizer, de 1983, mais ou menos, eu comecei em 79, de 1983 que eu conheci a psicomotricidade. Foi em 1998 que eu
publico isso de uma maneira do que seria psicomotricidade aquática, porque até ali todas as minhas publicações, todos os meus artigos, era essa aproximação entre a psicomotricidade e a natação. Mas eu sempre entendi a psicomotricidade ela é interdisciplinar, eu também entendia que a psicomotricidade aquática assim poderia ser. E aí saiu o conceito que era a estimulação das potencialidades do indivíduo, do sujeito, principalmente, nem tanto indivíduo, mas mais sujeito, que essa foi uma modificação que se deu depois em 2003, utilizando a água como meio de ação mais global, na relação com o outro, com o espaço, com o objeto e consigo mesmo. Na realidade, é tentar juntar de uma mesma panelinha a totalidade do sujeito, que não seria natação, mas também não seria a aplicação de psicomotricidade na água. Era um algo mais, né? E esse algo mais era o que esse sujeito revelava através do seu corpo em movimento, através das suas atitudes, através das suas emoções, que esse profissional que estava nesse meio líquido, utilizando esse meio de ação mais global, poderia favorecer para promover esse desenvolvimento desse sujeito, dessa criança, desse adulto, dessa pessoa com necessidades especiais, desse atleta. Ou seja, ele não era fechado, o conceito, ele traz uma perspectiva de não ser fechado apenas para a natação e também não trazer uma perspectiva dele ser só terapêutico. Acaba se tornando, ao longo desse tempo, uma vertente que traz um espectro muito grande, uma vertente dentro da psicomotricidade e acaba, vamos dizer assim, chegando no que nós estamos hoje. Que eu jamais imaginava que isso ia acontecer. Na realidade, eu digo que a gente entra num momento histórico da vida, né? Deus vai pondo as coisas na vida da gente. E eu acho que eu fui meio escolhida para fazer isso. E eu levei a sério a minha missão. E continuo levando, né? Eu posso te dizer, né, que eu sou uma pessoa, uma profissional e uma pessoa, porque não há como a gente se dissociar do momento que a gente tem contato com essa linha formativa de psicomotricidade aquática, de não se transformar como pessoa e também como profissional. Eu nunca vou me esquecer a primeira vez, em 1998, que eu tive nas minhas mãos o seu livro, e que foi um marco divisório, porque também, como professora de natação, já tinha feito uma pós-graduação em psicomotricidade e estava fazendo o início da minha formação com Bernard Couturier. E aí eu recebo nas minhas mãos esse livro, que foi para mim um livro transformador, e nele vinham tantos questionamentos e tantas possibilidades que transformaram a minha prática. E aí eu vou te fazer uma pergunta, Josiane. A psicomotricidade aquática, dentro do que você está falando aí para a gente, ela não se limita só para uma aula de natação. Ela tem e também não é só terapêutica, ela tem um espaço só dela. E ela entra como uma linha formativa dentro da Associação Brasileira de Psicomotricidade. Quando isso se dá, né, como é que um profissional, como é que alguém pode se especializar e buscar uma formação em psicomotricidade aquática? Quais os caminhos que ele deve percorrer? Então, eu acho que você teceu exatamente o que acontece, né? Eu acho que a gente não consegue falar de psicomotricidade aquática, isso mistura muito com a minha história, porque toda a minha preocupação foi sempre de fazer um embasamento e uma contextualização epistemológica que vamos dizer assim, essa constatação de que dava para fazer um trabalho que era um terceiro trabalho que permitiria, naquele momento, um terceiro trabalho que não era psicomotricidade, que não era natação, que era a tal da psicomotricidade aquática, ele foi criando exatamente a sua particularidade e a sua especificidade. E ao longo desse trabalho, por conta dos artigos e das minhas publicações, a Associação Brasileira de Psicomotricidade, à medida que foi, na realidade, a gente apresentando e fundamentando tudo isso, a gente conseguiu, ao longo do tempo, como as procuras passaram a ser, e muitas pessoas, muitos psicomotricistas, muitos profissionais de educação física buscando a psicomotricidade, a gente agora, em 2010, a psicomotricidade foi reconhecida como linha temática nos congressos de psicomotricidade. Até então, ela era uma prática,
Só que desde 1900, esse é o ponto importante, desde 1998, quando eu lancei o livro, ao mesmo tempo eu já tinha um grupo muito grande de pessoas querendo que eu apresentasse esse trabalho, e eu sou formada em, tenho 2 formações em psicomotricidade, uma formação mais funcional, que tem uma base Costa Lá, Subirram, Vitor da Fonseca, que é uma base mais funcional, e tem a minha formação, todas as duas, uma formação, essa foram 705 horas, a outra também 710 horas, outra formação em psicomotricidade relacional. Então, essas linhas que fizeram a base do meu trabalho, vamos dizer assim, porque me configuraram enquanto psicomotricista, eu tive contato com esses formadores, e aí, à medida, eu devo muito a uma formadora chamada Solange Thiers, que hoje já é falecida, que tem a linha Raman Thiers, ela me ajudou muito. A partir do tripé de formação, que a psicomotricidade entende que a gente, para ser psicomotricista, você tem que ter um conjunto de 3 pontos, então entendendo como um triângulo com 3 pontos, né? Uma base teórica, uma base que seria didática, onde você coloca em prova a sua prática e você é supervisionado, você faz estudos de caso. E o ponto mais importante que faz a diferença dentro desse trabalho, mas os 3 interligados, que é uma formação prática pessoal. Se você não entende essa dinâmica, essa relação do sujeito com o próprio corpo, você não vai conseguir chegar e tocar no corpo do outro. E isso traz uma dimensão de grande mudança, porque ele permite que o indivíduo ele siga na sua individualidade. Ninguém vai mudar suas características pessoais. Simplesmente, a partir das suas potencialidades, das suas maiores competências, você vai se tornar um psicomotricista. E aí, em 1998, eu abro o curso de formação. Então, eu vou fazer 22 anos, todo ano eu abro uma turma só. Eu tenho um número, então, pequeno de formados, porque eu escolhi para dar conta sempre. Os cursos têm entre 2 anos e meio, no começo eram 3 anos, hoje são 2 anos e meio. Para a pessoa sair com a formação completa. Então, isso traz em cada ano pelo menos de 2 até às vezes 3 turmas que você está formando. E é um grupo muito específico de formadores, porque te acompanham ao longo de todo esse tempo. Você já fez uma formação em Cotirri e sabe o quanto isso é importante. E aí, eu fui fundamentando toda essa formação, que culminou em 2010 com esse processo. Essa formação ela é uma formação homologada pela Associação Brasileira de Psicomotricidade. Nós somos instituições formadoras, somos em 11 formações no Brasil. Essas 11 formações, elas permitem, na realidade, que você hoje tenha titulação, mas em função da regulamentação da profissão, o que a gente vai ter é mais até 2023. A partir de 2023, certamente eu vou seguir com as formações, mas as pessoas vão fazer isso como uma formação profissional, não mais como agora, que se titula. Não sei ainda como é que isso vai ficar, porque isso depende muito da regulamentação agora da profissão. Saiu o Código Brasileiro Ocupacional, e eu sempre defendi que, para mim, a formação em psicomotricidade aquática ela tem que ser sempre um tempo de formação continuada, né? Onde o profissional ele já chegou num certo patamar da sua prática profissional, e ele precisa se encontrar, né? Ele precisa encontrar, vamos dizer assim, outros meios para conseguir atingir aquelas demandas que ele encontra dentro da prática da natação e que vão além da natação, né? Nós estamos aí escutando várias lives que falam disso, né? Hoje a gente percebe essa questão do corpo, com as suas emoções e com as suas manifestações, entrando hoje, permeando uma aula de natação. Mas a gente ainda continua tendo a necessidade de respeitar de que isso é um marco do campo da educação física, que é a de natação. Então, a psicomotricidade aquática ela não vem substituir de forma alguma, e nunca veio, e nunca, a fundamentação dela não permite essa substituição. Tem que se cuidar muito com isso, porque só vai acontecer isso se a gente perder o fio da meada desse processo formativo, porque aí começa a haver uma banalização da psicomotricidade aquática. E eu tenho tomado um cuidado absurdo em relação a isso, né? Para que essa formação ela siga numa formação continuada, que seja uma escolha das pessoas para atuarem nesse campo. Para vocês terem uma ideia, a gente em 2011 conseguiu ser signatário de uma carta que faz parte do Hugo Lavalle, né, da Itália, que a psicomotricidade aquática foi apresentada a nível internacional, que é um dado importante, porque eu estou explicando para vocês entenderem que os marcos que
foram dando sustentação a essa formação, são coisas que estão acontecendo aí há muito tempo. Não é de um dia para o outro que isso acontece, né? Então, a formação hoje para buscar o Centro Água e Vida é o centro, a instituição formadora, e tanto pelo site da Associação Brasileira de Psicomotricidade como pela BP a gente consegue as informações para isso. No final eu posso passar essas divulgações também. O Luciano tem uma pergunta aqui que me foi enviada já previamente. A pergunta é a seguinte: professora Josiana, muitas pessoas justificam o fato de fazerem uma natação lúdico-recreativa chamando de psicomotricidade aquática. A senhora poderia mostrar a diferença entre uma natação lúdico-recreativa para uma prática psicomotora aquática na natação? É claro que sim. Eu quero ver se a gente consegue explicar, porque essa é uma pergunta das mais extensas, né? Porque, na realidade, agradeço, porque eu acho que é uma pergunta super pertinente, porque se a gente tivesse que entender a psicomotricidade aquática, justamente por isso, para você sair um psicomotricista, você tem um tempo de aprofundamento vertical, em que você vai começando a entender aonde que, primeiro, a psicomotricidade aquática se coaduna, se junta com a natação. Depois, um segundo momento, aonde que você coloca o campo educacional e o campo terapêutico. E terceiro, aonde que você se torna um psicomotricista aquático e consegue colocar isso em prática de forma a atender os seus objetivos. Isso é um mergulho, né? Isso não é um processo fácil, isso é uma espiral de aprofundamento, que eu digo que é de cima para baixo, justamente porque, por incrível que pareça, à medida que você vai criando esse enredamento, mais necessidade você tem e mais responsabilidade você vai criando para você atuar nessa prática, né? Eu diria que o lúdico e o recreativo, que é o campo onde, por muito tempo, em função da fragmentação, e aí, vamos dizer assim, que a minha sustentação teórica, que permitiu que a psicomotricidade aquática saísse dela se tornar apenas uma prática com nome, como se fosse a psicomotricidade do tatu bolinha, a psicomotricidade aquática, que seria uma coisa muito superficial, né? Para passar eu não queria que fosse método, então ela vira concepção. Eu consigo defender isso numa dissertação de mestrado em 2003, para somente então conseguir trazer ela como uma formação específica. Esse é um processo delicado. E as primeiras aproximações que a gente tem no campo teórico é a discussão da fragmentação em cima. O campo que a psicomotricidade trabalha é corpo. E a gente, dentro da educação física, trabalha com a questão da corporeidade. E a psicomotricidade aquática, ela entra num momento em que estava se discutindo exatamente a fragmentação do sujeito, enquanto, bem numa visão cartesiana, mente e corpo, e que a psicomotricidade aquática traria essa junção. Pois bem, na hora que a gente encontra autores que começam a falar disso, é onde aparece o campo do lúdico. É onde aparece o que você me pergunta. Então, para eu dizer a diferença entre natação lúdico-recreativa, eu teria que dizer assim, uma das principais bases teóricas que realmente dão sustentação à psicomotricidade aquática é que ela é por si só lúdica, porque ela permite com que o sujeito se revele. E parte do sujeito. E ninguém vai se revelar se não tiver vontade, não tiver sentindo prazer. Então, a perspectiva lúdica, ela é um embasamento. Mas ela só é ali é o começo de tudo. É dali que tudo começa. Porque a partir do momento que você permite que o sujeito se revele, ele, na sua ludicidade, você encontrar a conexão, ali você vai trabalhar com vínculo, ali você vai explorar a leitura das capacidades funcionais desse sujeito, coordenação, equilíbrio, lateralidade. Ali você vai entender como é que o sujeito se relaciona com o mundo. Ali você vai entender depois o que está por trás do gesto que ele se relaciona, que nem sempre é o que é, não é um conteúdo aparente, às vezes pode ser um conteúdo latente. Ali você vai conseguir integrar de que maneira esse sujeito consegue ampliar a sua visão de um campo individual para um campo em grupo. Ali você vai dar conta de que o que ele faz dentro da água, ele tem que transpor para fora, né? E o que ele vive dentro dessa prática, ele deveria carregar para o longo da sua vida. Eu não entendo um trabalho de natação ou de qualquer outro trabalho que não tenha a psicomotricidade aquática
prática junto. Eu acho que a gente pode muito bem combinar as duas coisas, mas o lúdico, ele tem que ser uma ferramenta, uma estratégia para favorecer essa completude do sujeito, porque somente o lúdico pelo lúdico, ele não atinge essa profundidade. Então, a diferença está exatamente na forma de olhar e permitir com que essa prática, que é lúdica, ela seja vista na maior seriedade, porque nem sempre o que é lúdico, e isso é outra confusão que se faz, está na conta do superficial e da relação, que legal, vamos ficar nessa. Não, ali está se revelando uma série de demandas, uma série de necessidades, e que nós enxergamos, que nós temos condição, inclusive, de favorecer para que esse sujeito saia mais estruturado dessa piscina. Espero ter respondido, não sei se... Brilhantemente. Ano passado, né, eu tive a honra de viver um momento histórico com você no Congresso Brasileiro e Internacional de Psicomotricidade no Rio de Janeiro, onde pela primeira vez tivemos um pré-congresso de psicomotricidade aquática que em 48 horas as vagas foram esgotadas. E assim, não foi dito por mim, nem por você, foram dito pelas pessoas da própria associação, da própria Sociedade Brasileira de Psicomotricidade, que foi o ano da psicomotricidade aquática, que foi assim uma grata surpresa, não que fosse uma surpresa que ninguém imaginasse, mas assim a procura das pessoas, a adesão das pessoas. E aí houve um descortinamento, abriu-se para muitas pessoas uma possibilidade de investigação através da psicomotricidade. E aí vem a pergunta, a psicomotricidade aquática, ela não é só para criança, ela é para todo mundo, né? Então, você na sua prática vai do bebê até o idoso, né, José? Então, fala um pouquinho dessa intervenção. Então, vamos dizer assim, essa fidelidade e essa contextualização, porque para a gente se tornar formação, a gente teve que fazer toda uma publicação de uma base teórica, uma visão de homem e de corpo, uma visão metodológica, uma visão prática, uma visão de avaliação. A psicomotricidade aquática, ela tem tudo isso muito bem formatado, por isso ela exige uma formação. Não é apenas você fazer uma prática, você enxerga ali muitos elementos. Mas eu sempre digo que quando a gente trabalha e consegue trabalhar essa completude do sujeito, essas questões que muitas pessoas aqui estão dizendo que o curso foi incrível e tal, e eu agradeço, é ali que você consegue, vamos dizer assim, transformar aquilo num momento mágico. Por que ele é um momento mágico? Porque, na realidade, a leitura das demandas e das necessidades do sujeito naquela intervenção, utilizando esse meio, elas acontecem de tal forma que isso começa com começo, meio e fim, né? E essa formação, ela vai dando essa concreticidade. Por isso ela também não é fechada, então, para uma só faixa etária. Quando você trabalha, por exemplo, com o bebê, você vai estar trabalhando com os níveis de organização psicomotora que esse bebê precisa ter através do meio aquático. E que a partir, por exemplo, de uma prática, que você pode trabalhar a psicomotricidade aquática e a natação, por exemplo, mas com esse olhar da psicomotricidade aquática, além da prática da natação, você está ajudando esse indivíduo a se organizar e ele saia de uma base que seja mais sensório-motora, para uma base em que ele vai criando a relação com os objetos, até o momento em que ele vai simbolizar, e isso vai acontecendo no decorrer da própria construção do desenvolvimento desse sujeito. Então, isso acontece no desenvolvimento nessa faixa etária aí, que eu já estou colocando até os 7 anos, que eu já joguei aí. Quando a gente entra já numa faixa etária aí da segunda infância, a gente está conseguindo trabalhar através da psicomotricidade aquática dinâmicas que saem um pouco daquele quadradinho, que são exatamente a dicotomia entre a capacidade do sujeito de conseguir, ele na realidade sair daquela perspectiva muito vivencial e que ele necessita começar a raciocinar. Então é um período muito difícil para as crianças, entre a faixa etária dos 8 até os seus 15, 16 anos, você se render que você precisa, na realidade, ter um tempo para agir e um tempo para pensar. A psicomotricidade aquática, ela ajuda a concretizar dentro
dinâmicas, a possibilidade dessa criança perceber que ela é a responsável por esse tempo, por esse espaço, por essa capacidade de se transformar. Isso, quando chega na vida adulta, acaba sendo a grande concretização da gente se tornar um sujeito, vamos dizer, só um pouquinho. Desculpe. Um sujeito de maior condição de interação ou uma pessoa com uma maior dificuldade em relação às demandas da vida. Nós estamos passando agora por uma situação que se chama isolamento físico, né? Não é um isolamento social, senão não estaríamos aqui. É um isolamento diferente. Se essas pessoas não têm isso incorporado e o adulto não tem isso incorporado, isso vai ficar bem mais difícil para essa pessoa suportar esse tempo, porque o seu corpinho ele revela as ansiedades, ele revela os medos, e aí a gente acaba trabalhando, por exemplo, com o campo da maioridade. O campo da maioridade, eu estou engatando, tá? O campo da maioridade, você já consegue trabalhar a possibilidade desse sujeito que se reconhece com alguns limites corporais, porque ele envelhece, como a minha amiga Cristi fala, ele é um corpo velho, sim, mas que ele tem um corpo super vivo interno, ele tem uma memória corporal que ele pode colocar em prática e colocar em evidência a partir dessa toda essa experiência. Então, dentro dessa... E o campo da água favorece muito isso, porque quando chega na maioridade, a pessoa quer viver muito mais o prazer, ela não vai aceitar muito o desprazer. Na hora que ela não está no desprazer, ela simplesmente tira fora da vida dela. E ela está no seu direito, porque é o tempo de desfrutar. Então, a psicomotricidade aquática, ela permite tudo isso. A gente poderia aprofundar mais nessas dificuldades, falando das dificuldades que todo mundo se revela, quando a gente daí pega o campo da necessidade especial, o campo das pessoas que tenham dificuldades de integração social e qualquer outra necessidade que envolva a dificuldade de inclusão. Aí a gente cai num campo terapêutico. Então, a psicomotricidade aquática cada vez mais vem exigindo uma formação, porque para você trabalhar com todos esses componentes, é preciso ter essa formação, e essa formação acaba permitindo, essa formação aprofundada, para que você consiga trabalhar com essas demandas e você seja, numa equipe multidisciplinar e interdisciplinar, faça um trabalho transdisciplinar, né? Você permita com que essa formação que você está trazendo para essa pessoa com necessidades especiais, essa pessoa com deficiência, ela permita que ela vá sendo construída de forma concreta, de forma harmônica, naquele tamanho que aquele sujeito suporta, porque ele tem suas necessidades, suas deficiências, mas ele existe como sujeito como qualquer outro. Então, esse campo, só para colocar um detalhe, ele se tornou tão importante hoje que nós estamos em processo de reconhecimento da psicomotricidade aquática como abordagem terapêutica. Já estamos nos planos de saúde com isso está para ser aprovado pela Associação Nacional de Saúde. A psicomotricidade aquática ser uma prática terapêutica. Para vocês verem o tamanho que isso foi tomando dentro de um trabalho que começou lá da prevenção e chega nesse campo. Então, hoje, a psicomotricidade aquática, ela não vem para tomar posse de coisa nenhuma. Simplesmente, a partir do momento que o profissional ele vai se tornando mais habilitado e ele quer mais reconhecimento, exige dele uma formação que eu entendo que a psicomotricidade aquática hoje favorece, né? Então... A Norma, que está terminando a sua formação, disse assim, que a psicomotricidade aquática transformou a vida dela. Eu concordo, não tem como não transformar. E aí vem a minha pergunta, Josiane. A pessoa que está aqui nos assistindo, que vai querer, e muita gente pedindo, vem para cá, para Santa Catarina, vem para Pernambuco, vem para o Rio de Janeiro. A gente, no finalzinho da live, você vai falar umas coisinhas sobre a formação. Mas antes disso, tem uma pergunta que eu queria te fazer, que me fizeram aqui. Você falou, Josiane, em psicomotricidade funcional e relacional que estão dentro da psicomotricidade aquática. E explica um pouquinho isso, porque tem gente que não entendeu o que seria o funcional e o que seria o relacional. Tá. Hoje em dia, a psicomotricidade aquática é uma construção e é uma construção constante, então é muito bom
saber que novos psicomotricistas, como a Norma, que está em vias aí de titular como psicomotricista aquática, tem outras como a Andressa, que está em processo, que está aí também, e outras pessoas que seguem na sua construção. O processo da psicomotricidade aquática, ele acontece, vamos dizer, concomitantemente a evolução que a gente teve na psicomotricidade. E a psicomotricidade, ela tem um berço na França, mas ela tem um berço dentro do campo da neurologia, né? Então, ela veio justamente, ela foi percebida lá no 1890 e tanto, por aí, a partir e passou a ser usada, tem literaturas 1906, 1903, que ela foi usada como um termo, psicomotricidade. Mas o que importa é que ela veio justamente para dizer assim, olha, aquele indivíduo ele tem dificuldades, mas essas dificuldades não têm uma lesão, mas ainda continua tendo esse distúrbio. Então, ela se torna psicomotora, porque é como se a mente não conseguisse transformar aquela ação numa ação organizada. Então, dentro desse processo, os primeiros estudos que a psicomotricidade teve como base e que são sustentação, e para mim são a base lá do primeiro estágio daquele aprofundamento, um profissional que trabalhe com psicomotricidade aquática, primeiro tem que entender esse campo, que é o campo da psicomotricidade geral. Os conceitos funcionais são essa base, né? Eles vêm que são como se fossem, vamos dizer, categorias dentro da psicomotricidade, que são as ferramentas que se utilizam em que você consegue localizar se aquilo é uma dificuldade de equilíbrio, se aquilo é a dificuldade de coordenação motora, se aquilo é uma dificuldade de postura, se aquilo é ritmo, se aquilo é esquema corporal, que é na realidade o conceito primordial. Ou seja, se todos esses conceitos você consegue localizar aplicando alguns testes, aplicando alguns instrumentos, e você consegue mapear, comparando com uma escala de desenvolvimento, vamos dizer, onde que o sujeito se localiza. Isso é o campo funcional, né? Você consegue mapear, mensurar, tá? O campo relacional, ele já vem, como a gente está trabalhando com um sujeito que não é só funcional, porque os nossos movimentos não são só funcionais, senão todos que fazem o mesmo movimento no Cirque du Soleil, fazem todos os movimentos ao mesmo tempo e você vê cada um com a sua particularidade. Isso acontece porque nós temos uma relação com a vida muito subjetiva e que ela se expressa através desse corpo. Isso é do campo da subjetividade. E esse é o universo que por muito tempo se chamou relacional. Hoje, a gente não dissocia mais tanto. Isso não existe, essa dissociação. Todos os conceitos, tônus, esquema corporal, esquema que eu chamo já de corporeidade, porque é esquema, consciência, imagem e expressão. Então, não dá para ser só esquema, que era o comecinho lá. Equilíbrio, coordenação, eles são ao mesmo tempo funcionais e relacionais. O que modifica é a leitura que você faz, e esse é o grande desafio, da gente entender que na relação é que se dá o processo psicomotor aquático. Não é o que acontece comigo, nem o que eu intervenho para você, mas o que se dá entre a gente, que vai se transformar num terceiro. E esse terceiro é o que importa, porque é desse terceiro que esse sujeito se apropria, porque ele viu algo de diferente e quando ele vê, ele se transforma, como a Norma falou. Essa transformação, ela acontece então de dentro para fora, porque há uma integração entre a função e a relação. E a minha luta, justamente aqui tem muita gente que eu sei que é do campo da natação, e eu estou falando um pouquinho disso, porque eu acho que é importante, é que a gente ainda está num paradigma de quebrar isso. Por quê? Porque a gente vive num sistema aí onde a gente sabe que a gente tem que trabalhar com a individualidade do sujeito, mas o sistema não nos permite, porque o trabalho que você oferece, ele tem que ser mágico o suficiente para duas coisas: encantar o sujeito, mas também para pagar suas contas. E na hora que cai no pagar suas contas, você entra naquele padrão em que você esquece um pouco de que ali tem um sujeito que sente, ali que tem um sujeito que ele vem com todas essas demandas. Então, esse processo, ele não é um processo fácil. Tanto que o fenômeno da complexidade é um dos fenômenos que a gente mais debate dentro da formação. Ele vai do primeiro ao terceiro ano
fazendo o sujeito entender que tem que se mudar de posicionamento. Por isso ele é transformador, a psicomotricidade. Porque ela permite com que aquilo que você já não está gostando, você encontre caminhos, mas que sejam seus. Não que sejam aquilo que está só estabelecido. A teoria da sustentação para isso, mas ela permite que você, enquanto sujeito, reconheça quais são as suas estratégias de relação que vão favorecer que esse sujeito utilize as suas melhores potencialidades usando desse meio de ação global que é o meio líquido. Então, a transformação, ela vem de dentro para fora, né? E isso não se faz sem formação. Isso não consegue fazer de outra maneira, né? Uma pergunta que todo mundo faz, assim, você vai fazer uma formação em psicomotricidade aquática. Que disciplinas, né, norteiam essa formação? Não precisa dizer todas, mas assim, algumas das coisas claro. que eu que quero ser um psicomotricista aquático, vou precisar estudar para dar conta dessas demandas todas que você está trazendo para a gente. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu acho que assim, o primeiro passo é o sujeito primeiro estudar entender o que é psicomotricidade. Primeiro, psicomotricidade, né? Antes de entrar com a psicomotricidade aquática, é preciso se entender um pouco exatamente essas correlações que eu venho trazendo, e a gente tem hoje, vamos dizer assim, um rol de autores brasileiros e nacionais de altíssimo gabarito. Hoje nós somos referência. Não somos somente referenciados e nem utilizamos só dessa importação. Existem pessoas internacionais maravilhosas, mas nós não estamos deixando a desejar de forma alguma, porque nós temos hoje profissionais de altíssimo, de ponta mesmo. Então, o que eu entendo é que muitas vezes uma especialização, por exemplo, em psicomotricidade, se for com um psicomotricista titulado, que eu acho que essa é a diferença, porque entende essa psicomotricidade, ela acaba fazendo as disciplinas que eu acho que entram como a base do primeiro ano da formação, tá? Que é entender um pouco a teoria da psicomotricidade, entender um pouco que nós fazemos parte de um rol muito maior, que é essa ciência da psicomotricidade, que estuda esse homem. Então, a gente tem que dar conta de entender esse corpo, os jeitos de ver esse corpo, que manifestações ele tem, quais são os conceitos. Então, a teoria da psicomotricidade, eu acho que é um campo bem importante. O segundo campo que eu acho que inclusive me norteia e que não dá para a gente deixar de lado é o campo do desenvolvimento humano, né? Então, nós precisamos ir além daquele estudo básico que a gente teve, que é entender um pouco as teorias do desenvolvimento infantil, que fazem um pouco essa sustentação inicial, e que a gente aprendeu lá muito de forma rasa dentro da faculdade, quando muito numa apostila ou em poucas aulas. Se você teve um bom professor, isso ficou marcado, mas se você não teve, você teve que correr atrás, porque sem isso também não se ensina, não se trabalha com criança, não se trabalha com sujeito. Você entendeu o desenvolvimento humano. Então, começa lá com Vallon, que não é um autor muito indicado na maioria das práticas. Maravilhoso. Mas é o Vallon considerado o primeiro psicomotricista, né? Porque ele fala um pouco dessa visão do corpo e dessa psicomotricidade dentro de um desenvolvimento. Ele não é um autor fácil, então a gente não pode começar estudando de Vallon. Eu acho que dá para utilizar Isabel Galvão, estudar outros autores que são doutores, Pedro Dantas, que compreendem, para compreender Vallon, para depois chegar no Vallon, né? Entender do Piaget, que faz um pouco essa estruturação, porque a gente precisa realmente, quando eu estava falando lá de 8 a 11 anos, existe uma etapa que é a formatação dessa aprendizagem formal, que a gente necessita de uma sistematização. Como eu aqui para conversar com você, eu tenho que viajar nas minhas ideias, mas eu tenho que voltar aqui e terminar de responder o que você me pergunta. Só se consegue isso se você se compreende nas suas descobertas, não só cognitivas, mas de que maneira você consegue controlar tanta ansiedade de querer contar tanta coisa e trazer isso de forma organizada. O Piaget explica isso profundamente. Ele é o cara que vai dizer sobre isso. Aí a gente vem com Vygotsky. E aí, a princípio, o Vygotsky, porque daí eu vou colocar mais o Leontiev e o Luria, porque são
todos autores contemporâneos, e ainda os Aporozetes e o Eucominco. São, na realidade, um quíntuplo de autores que trazem um pouco, a partir de Vygotsky, que é mais famoso, que é mais conhecido, a contextualização não só do campo social, mas a possibilidade dessa manifestação motora que se dá no social e que tem um fundamento que te toca. Então, quando eu digo que é do social, por exemplo, enquanto o Vygotsky ele foi para um campo do processo da aprendizagem, a gente vai ver que, por exemplo, o Leontiev ele vai falar um pouco da consciência, do significado da sua ação. E é isso que, às vezes, você movimenta, mas a forma com que você movimenta, ela te expressa uma intenção que não é igual a todas as pessoas. Isso tem uma explicação nesses autores do desenvolvimento. Então, esses autores, se você não entende um pouquinho o que eles querem dizer, a gente acaba não conseguindo aprofundar. Agora eu vou para um terceiro setor, no campo da subjetividade, onde a gente teria que pegar toda a base da psicanálise, estudar um pouquinho lá as fases lá, que são as fases que o Freud trouxe, desde a fase anal até a fase fálica, a fase de latência também, e aí aprofundar um pouquinho mais com alguns autores do desenvolvimento, como o Winnicott, que traz uma bagagem falando sobre o brincar e que incide sobre a realidade, mas o quanto você coloca nesse brincar a tua subjetividade, o quanto o bebê expressa isso, o quanto ele revela os seus medos, as suas descobertas e assim por diante. E Melanie Klein, que é uma autora que, se você vai trabalhar com crianças especiais, você tem que entender. Não dá para trabalhar com crianças especiais sem entender Melanie Klein. Li muito. A Melanie Klein, ela vai trazer a formatação, sobretudo, eu estou trazendo uns pedacinhos de cada autor para dizer assim, bom, o que eles têm lá na caixinha deles? A Melanie Klein traz um componente que hoje é um dos mais importantes nessa atualidade, que é a entender a manifestação das ansiedades. De que maneira essas ansiedades, elas, deixa eu só corrigir lá, Klein é K-L-E-I-N, tá? Klein, Melanie Klein, tá? Podem digitar de novo aí. De que maneira existe que nós todos temos uma ansiedade que nos pertence. A psicomotricidade, quando ela traz essa questão, e a gente trabalha muito isso já no campo terapêutico, ela vai permitindo que você consiga enxergar no corpo, mas é Melanie Klein que sustenta isso. Ela diz o seguinte, que a gente tem uma parte das nossas ansiedades que são necessárias, né? Na realidade, a primeira delas, se você não tivesse ansiedade, por exemplo, eu tenho um grau de ansiedade que querer mostrar o que eu mais souber, eu vou passar para frente. Essa é uma ansiedade. É algo bom para mim, é algo que me tira, vamos dizer assim, ele está ali no viés entre a motivação e uma possibilidade de tirar de dentro. Depois disso, a gente tem as outras ansiedades que a gente tem que cuidar, porque elas revelam angústia, porque elas revelam uma série de outras manifestações, até o medo que a gente está vivendo. Então, dentro dessas perspectivas, se você não reconhece quando você está jogando isso, como é que, corporalmente, interagindo, como é que você vai reconhecer isso numa criança que é especial? Numa criança que nem mostra isso de forma tão declarada. Então, a importância que isso tem, né? Eu diria, aí vem Bandura, que eu também queria não esquecer de falar, que vai trazer uma perspectiva também de entender esse processo, e Erickson. Vocês vejam, olha quantos autores a gente precisa estudar. Então, trabalhar teoria, trabalhar desenvolvimento, mas depois lá no curso, já que você perguntou, eu vou engatar. A gente tem teoria, o desenvolvimento, a gente tem fundamentos da teoria sistêmica, porque toda a base da formação da psicomotricidade aquática, ela é numa perspectiva bioecológica, em que se vê o sujeito nas suas diferentes instâncias, então é uma outra leitura. Aí você vai no Bronfenbrenner também, né? Bronfenbrenner. E nessa visão bioecológica e ao mesmo tempo do sistêmico, a gente entra um pouco na psicologia social, que daí vai entrar assim, são os autores de base da psicomotricidade aquática, que a gente vai trabalhar com o Pichon, que vai
vai trabalhar a teoria do vínculo, a capacidade de você entender o cone convergente, que vai fazer com que o sujeito vá saindo de uma visão individual e vá se tornando grupo. Tudo isso tem uma explicação numa manifestação de corpo. O que diferencia falar desses autores na psicoansiedade aquática é que a gente coloca isso na psicoansiedade aquática. E daí, quando a gente diz coloca na psicoansiedade aquática, a gente tenta fazer essa leitura nessa manifestação que se dá na água. E por isso acaba se transformando nesse momento mágico. Fácil? Não é. Não. Ele é simples porque você trabalhando com a ciência, com a base do sujeito, com o que tem de mais singelo. É simples, mas não é fácil chegar nessa simplicidade. É um percurso, né, Josiane? A gente está chegando, infelizmente, na parte final da nossa live, mas, assim, eu sou muito grata, acho que está todo mundo aqui hipnotizado, porque você tem o dom da palavra, você está dando uma aula magna para a gente aqui, introdutória, assim, é um percurso. Na realidade, não dá para fazer num fim de semana. É um percurso e que vai para toda a vida, né? E agora eu queria aproveitar para... A gente bateu um papinho antes dessa live, né? E eu sei que você tem alguns projetos que podem nos ajudar a atenuar as nossas ansiedades em tempos de confinamento. Porque já que a gente está aqui nessa live e um monte de gente assim, caramba, eu tô lendo aqui, meu Deus, eu não sabia que tinha que estudar tanta coisa, como é que eu faço para ter contato com isso? Então, Josiane, eu sei que você é uma pessoa que não para um minuto e você criou aí um produto, uma oportunidade da gente, em tempos de confinamento, poder entrar em contato com a psicomotricidade aquática. Fala um pouquinho desse projeto, nessas considerações finais aí pra gente. Então, gente, eu na realidade já vinha pensando isso há muito tempo. Eu antes mesmo do confinamento, eu já estava me organizando para isso. Isso só me colocou para acelerar um pouquinho. Eu vou estar soltando provavelmente para outra semana já. Vocês vão ficar sabendo. Eu vou soltar alguns cursos que são presenciais online. Na realidade, vai ser pela plataforma Zoom, tá? Ele tem um custo que vai ser, na realidade, bastante acessível. A minha ideia, porque a gente sabe que a gente está no momento... Então, nesse momento, a minha ideia é trabalhar com um grupo. E esse grupo vai